Olá, meus caros. Vou falar de um assunto que muita gente me procura para conversar e que diz respeito à questão do imposto de renda à pessoa física, especificamente a questão da declaração de saída definitiva. Declaração de saída definitiva é uma obrigação que o governo brasileiro estipula para aquele contribuinte brasileiro que deixa o território nacional em caráter definitivo, como o próprio nome diz, né? Quando é que você sabe se você deixou o território brasileiro em caráter definitivo ou não? A legislação também esclarece isso. Ela diz o seguinte, que considera-se não residente no Brasil o homem ou a mulher que ficou mais de 180 dias no ano fora do Brasil. Então, se você saiu do Brasil sabendo que vai ficar mais de 180 dias, você já pode apresentar a declaração de saída definitiva. Se você saiu e não sabia que ia ficar mais de 180 dias, mas depois descobriu, percebeu que ia ficar mais de 180 dias, você vai lá e apresenta a sua declaração de saída definitiva. Se você precisar, fazemos esse trabalho aqui na Sevilha, liga pra gente, a gente te ajuda a fazer essa declaração de saída definitiva. Quais são os impactos da declaração de saída definitiva? Tem alguns impactos, tem vários na verdade, não tem alguns, mas tem alguns que eu quero destacar hoje aqui para você. Primeiro impacto, você, é claro, deixa de ser residente no Brasil, passa a ser residente em outro país, no lugar onde você ficou mais do que 180 dias. A partir daí, você passa a declarar seus rendimentos e a ser tributado e apresentar declaração do imposto de renda lá naquele país. Fui para Nova Zelândia, fico mais do que 180 dias lá, fico 3 anos, por exemplo, morando na Nova Zelândia. Como é que eu trato desse assunto? Comunico ao governo brasileiro através da declaração de saída definitiva e passo a entregar minhas declarações de imposto de renda lá na Nova Zelândia, pagando imposto conforme a legislação lá da Nova Zelândia. O dia que eu voltar para o Brasil, eu comunico ao Brasil o retorno, comunico ao governo da Nova Zelândia a minha saída e retomo as minhas declarações aqui. Isso não quer dizer que eu deixei de ser brasileiro, não é nada disso. Só quer dizer que o meu domicílio tributário mudou para a Nova Zelândia durante um determinado período. Como eu já expliquei, passo a pagar imposto conforme a legislação lá da Nova Zelândia. Patrimônio que eu construir, conforme as declarações que eu apresentar lá, trago para o Brasil quando eu voltar. Se eu sair do Brasil e deixei bens aqui que produzem rendimento, por exemplo, deixei um imóvel alugado. Quando eu mando esse dinheiro para mim lá na Nova Zelândia, o governo brasileiro retém o imposto como se eu fosse não residente. Aliás, de fato sou, comuniquei que saí do Brasil, não sou residente e, portanto, pago o imposto de renda na fonte na hora da remessa. A regra geral é essa aí, tem punições para quem não vai, tem muita gente que sai do Brasil, vai morar fora, não comunica o governo brasileiro, continua entregando declaração como se fosse residente aqui no Brasil, constrói patrimônio lá fora e quando volta para o Brasil quer trazer aquele dinheiro para cá. Não consegue, porque se você não tributou o dinheiro no país de origem, para trazê-lo para cá você vai ter que tributar aqui na entrada e muitas vezes isso é mais caro. Portanto, se você já saiu do Brasil há mais de 180 dias ou pretende deixar o Brasil há mais de 180 dias, fala com a gente para a gente te ajudar nessa questão da declaração de saída definitiva, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.